Então, pessoal, o conteúdo que nós vamos ver agora é, é de porcentagem. Se acaso o meu som falhar, tem gente que está com o áudio ligado, tá? Vocês estão escutando, tem às vezes algum áudiozinho ligado, e às vezes eu não consigo ver aqui mais, porque eu não estou vendo todo mundo, e aí só silencia para mim. Se meu som falhar, vocês pedem, alguém abre o microfone e fala que falhou, tá? Para eu falar novamente, porque fica gravado. Então, nós vamos começar hoje uma revisãozinha assim, ó, suave, sutil, sobre porcentagem. Eu vou falar um pouco aqui sobre a porcentagem para vocês de uma maneira geral, que vocês conhecem. Depois eu vou mostrar 3 formas da gente calcular essa porcentagem, sobretudo uma formulazinha básica, que eu gosto muito de utilizar, porque eu acho que ela é mais prática, mas vocês vão ficar livres para usar a regra de 3 como queiram, tá? E é só mais no sentido de entender os elementos que formam uma porcentagem. Porque, via de regra, quando eu falo para você assim, quanto é X% de tal valor? Vocês já estão acostumadíssimos a fazer, nós vamos fazer aqui, vocês vão ver, sai de cabeça. Mas, existem outros elementos que quando a gente pede do cálculo percentual, que aí enrola, sabe? Quando eu pergunto a taxa, por exemplo, eu vou perguntar em prova, essas coisas, qual é a taxa percentual de lucro, né? Taxa percentual de aumento ou de prejuízo, etc. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, já dificulta um pouco mais para achar. E quando eu falo assim, eu vendi um corretor, acho que tem até um exemplo assim, né? Eu ganhei uma comissão de 5 mil, que representava, sei lá, 2%. Então, qual era o valor total? De quanto era antes? Aí, essas questões fazem parte do cálculo percentual, às vezes não saem tão fácil, não saem tão simples. E hoje eu quero que saia simples para vocês, tá? Vocês entendam que com a mesma forma que você faz esse cálculo básico, você faz todo o outro, tá bom? A porcentagem já vem há muito tempo sendo calculada, né? Vem do percents, da parte americana era, né? Do italiano surgiu mais na Itália, que era eu não sei falar italiano, então mas era por 100, tá? Então, deixa eu ver se eu abro aqui o símbolo antes era um Pzinho e um Czinho lá em cima. Depois ele foi variando para um Pzinho, acho que se não me engano era um Czinho e um tracinho, sabe? E depois ficou só esse Czinho dividido, assim, esse tracinho, 0, sabe? Que era o dos cents e 0. Até que chegar nesse símbolo que a gente tem hoje. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo porcentagem, eu estou falando de divisão por 100. Se eu falo para vocês, olha, hoje a turma de administração contábil estava lá e eu tenho lá, tem gente que escaneia a tela. Peraí, deixa eu desabilitar aqui. Meu Deus do céu, peraí. Se eu falo assim, olha, hoje a turma lá tinha 31 alunos, 32 alunos lá na turma de administração. Quantos por cento era? Talvez, eu não sei, eu não fiz essa conta, depois a gente pode fazer. Mas 40%, 50% era de alunos de contabilidade, ou ao contrário, que acho que aqui contabilidade tem um número maior, né? Sei lá, 60% era de alunos de contabilidade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, se eu tenho que 50% de uma sala que tem 31 alunos de alunos de contabilidade, se no total da minha sala fosse 100 alunos, se no total da minha sala fosse 100 alunos, 60 seriam alunos de contabilidade, entende? Se eu falo, 40% são mulheres, eu estou dizendo que numa sala, então, em que tivesse 100 pessoas, 40 delas seriam mulheres. Isso que quer dizer o percentes, né? É que se eu fosse por 100, uma divisão por 100. E, em resumo, na verdade, se você fala assim, ó, deixa eu abaixar meu lápisinho de novo. Se eu tenho lá assim, ó, sei lá, 55%, por exemplo, tá? Eu tô tentando comprar, gente, uma mesa digitalizadora, tá? É aquela que vem com canetinha pra gente escrever, só que ela sumiu do mercado, se alguém souber, me avisa. O que esse símbolo porcento fala? Ele é a mesma coisa, é só um símbolo, ele é só um símbolo, mas que representa uma fração, não é isso? Representa dizer que se fosse 55,
em 100, ó, dividido por 100, ok? Isso. Lembramos? Isso é importante. Por quê? Porque as nossas taxas que nós vamos trabalhar aqui na financeira, todas vão precisar ser divididas por 100. Nós vamos precisar fazer essa conversão, tá? Então, deixa eu dar dúvidas, pode perguntar, pode abrir e perguntar na hora, tá? Não precisa ter medo de interromper, não, ok? Então, lá, a porcentagem é o resultado de uma razão, lembrar da matemática básica, razão é a divisão. Viu que eu fiz agora uma divisão? 55 dividido por 100. Razão matemática, tá? É uma divisão, se vocês quiserem preencher aí depois. Eu gosto de fazer isso, mas aqui, deixa eu só tirar aqui que eu não tô achando. Colocar colorido, ó, razão, matemática, lembrar, é uma divisão. Eu vou colocar entre parênteses, tá, gente? É porque eu sou assim, eu sou detalhista, eu vou falando passo a passo. É uma divisão, é um quociente, tá? Então, é aquela fração. Quando eu vou colocar aqui, ó, mais, ó, barra fração, tá bom? Fração. Então, ó, a razão, quando eu falo de uma razão, é uma fração, cujo denominador, aquele númerozinho que fica lá embaixo, é 100. Só que veja, se eu falar para vocês... Sim? Não? Se eu falo para você assim, então calcula para mim quanto que é 23% de 2.500 e aí você vai ter que fazer o quê? Na verdade, você vai pegar uma fração, uma parte, não é? Porque a porcentagem é essa parte deste todo. Se você tinha lá 2.500 e você quer saber quanto que é 6%, você quer saber quanto que é essa parte de 6%, né? Uma parte que você quer, essa porcentagem é sempre uma parte. Então, se você for toda hora, por exemplo, escrever isso do dividido por 100, né? Então, eu vou falar para você, eu quero saber quanto que é 6 dividido por 100 de 2.500. Olha, não é certo, a gente nem consegue falar, né, direito. Eu quero 23 dividido por 100 de 23.000, né? Então, para a gente tirar essa, na forma de falar, para facilitar isso, a gente substitui essa divisão por 100 pelo símbolo por cento, e a gente só fala por cento. Mas veja, na minha cabeça eu preciso saber que eu estou falando de uma divisão por 100. Professor, isso é básico, mas a gente já sabe. Eu sei, mas eu gosto de aprofundar no básico, porque às vezes a gente aprendeu no automático e a gente não sabe porque as coisas acontecem. Eu gosto que os alunos saiam sabendo por que as coisas acontecem em matemática, porque isso que é lindo dela, tá? E é isso, viu, Genildo, que faz ela ser fácil. A gente entender como que ela foi formada, sabe? Isso que é bonito dela. Então, quando se diz, por exemplo, 55%, lê 55%, né, dos habitantes de uma cidade são mulheres, eu estou dizendo se aquela cidade tivesse 100 habitantes, 55 seriam mulheres. Ok, isso, essa explicação, tranquilinha? Falem comigo, por favor. Ok. Ok. Wesley, tudo tranquilo, Wesley? Ué, professora, só explicando aí fica tudo fácil, né, professora? E é fácil mesmo. Agenildo, fácil? Eduardo, tá fácil aí? Eduardo abriu aqui para mim. Quer fazer uma pergunta? Fala aí, Eduardo. Tá fácil não, Eduardo? Fácil. Fala aí, Eduardo. Fácil demais isso aí. Pera aí. Fácil. Então, vamos lá. A Aline apareceu para mim aqui. Que linda. Olha só. Então, vamos lá. Vamos andando. Aqui eu só coloquei exemplos de notação, tá? Que vocês já conhecem, 55%, então 55 dividido por 100, 10%, 10 dividido por 100, 8%. Por que eu tô insistindo nisso? Porque, gente, parece fácil, mas nós vamos usar e tem gente que não pode escorregar em taxa lá para mim lá na frente, tá? E eu quero que vocês tenham atenção nisso aqui, nisso aqui. Deixa eu pegar meu lapisinho de novo lá. Nisso aqui, olha. 0,5%. Lembrar que uma coisa é 5%, outra coisa é 50%, outra coisa é meio. Viu que está com símbolo por cento? Se está com símbolo por cento, significa que esse número ainda tem que ser dividido por 100, tá? Porque o que acontece? Como toda vez que eu pego aqui, olha, a gente vai falar já na taxa unitária, tá?
que quando eu divido esse valor aqui, ó, se eu pegar 55 dividido por 100, que nós vamos ver agora já na taxa unitária, ele vai dar 0,55, ele vai dar um número decimal. Então, toda vez que eu vejo uma taxa decimal, as pessoas tendem a achar que isso já é uma taxa unitária, isso a gente não pode confundir. Eu nem vou falar isso agora, eu vou falar a parte de baixo, só para a gente entender isso bem. Mas lembrar que aqui, ó, é meio por cento. Então, esse meio ainda está dividido por 100, deverá ser dividido por 100, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que ter bastante atenção aqui no que nós vamos trabalhar. Então, agora, olha só, começar a entrar no que nós vamos usar bastante aqui em matemática financeira, que é a forma unitária e forma percentual. Nós usamos a forma percentual, esse X%, como resposta, para dar as respostas. Mas, via de regra, quando nós vamos usar nas fórmulas, todos os cálculos, com exceção de algumas contas que nós vamos fazer na HP, que aí não precisa, mas nas fórmulas, quando nós vamos calcular lá nas fórmulas, todas as nossas fórmulas são ajustadas para a taxa unitária. O que é a taxa unitária, professora? Se, por exemplo, em 55% é 55 em 100, a taxa unitária é em uma unidade, tá? É se fosse em o meu todo, o meu total, tá? Então, só vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, olha aqui, escreva 100% na forma unitária. Nós já aprendemos lá, ó, que aqui é 7%. Mas o que é o porcento? O porcento, professora, eu já sei que é a divisão por 100. Eu pego 100, né? Isso aqui, ó, substitui por divisão por 100. Ok isso? É como se eu escrevesse assim, ó, 7 vezes 1 dividido por 100. Porque eu não quero, aqui por hora, abrir fórmula para escrever com vocês. Aqui eu vou usar meu lapisinho mesmo para ficar mais rápido. Não é assim? E aí, no lugar desse 1 dividido por 100, nós vamos usar o símbolo porcento. Mas veja, quando eu escrevo a fração, aí essa forma, ó, aqui é a forma percentual, e aqui 1 dividido por 100 é a forma que nós chamamos de forma fracionária, tá? Então, 7 dividido por 100. Mas pegue na sua calculadora, se você pega lá e faz 7 dividido por 100, o que vai dar? 0,07, não é isso? Isso aqui é uma taxa que nós chamamos de unitário. Por quê? É porque é como se ela fosse em 1 dividido por 1. Se é 7%, é 7 se fosse em 100, meu valor principal, o meu todo, e 0,07 se fosse o meu todo fosse 1, tá certo? Então, é isso. Tudo bem até aqui também? Sim, meu povo? Ok, professora. Isso. Facinho, né? Ó, Tranquilo. fácil. Professora, põe um trem difícil aí para mim agora, né? Professora. Não. Resumindo, então, essa forma unitária é o valor do 7%, só que ele 0,07. Isso, dividido por 100 já. Tá bom. Mas em termos de valor numérico, equivalem. Entendeu? Tá bom. Porque 7% é 7 dividido por 100. 7 dividido por 100 é 0,07. É o resultado da divisão, né? Que a gente Isso. faz que dá o 0,07. Tá bom. Exatamente isso, Vitória. Tudo bem isso? Então, taxa unitária é essa taxa já dividida por 100. Toda vez que eu falar isso para vocês agora, lembra da taxa unitária, você já sabe. É a taxa dividida por 100. A taxa percentual, na forma percentual, dividida por 100. Claro, isso, gente, que eu vou andar. Tá bom? Sim. Então tá. Aí o que eu quero de novo só chamar a atenção de vocês aqui é porque muitas vezes em prova eu coloco lá uma taxa percentual, mas ela está aqui, ó, nessa fórmula unitária. Perdão, ela está na forma decimal. Então não confunda a forma decimal com taxa já na forma unitária, tá? Por exemplo, aqui, ó, 0,006%. Viu? Tá por cento ainda. Porque o que acontece? Muita gente vai lá e pega essa forma 0,06 e substitui na fórmula. E aí vai dar um valor totalmente diferente. Porque não é isso que vai lá. Lá na nossa fórmula, ela é ajustada para taxa unitária. Então, você ainda vai pegar e dividir por 100. Olha lá a quantidade de zero que ainda você vai andar. Tudo bem isso? Então, só cuidado lá na anotação do exercício.
quando ela ainda vier com o símbolo percentual, você ainda tem que dividir por 100 antes de substituir nas fórmulas. Tudo bem? Eu quero já começar com Mas vocês tem aqui. as regrinhas também, que depois fica mais fácil, né? Quais regrinhas, Felipe? Deixa eu As ver se é a que regrinhas eu do tô pensando. zero, ué. Ah, de contar a quantidade de zero? Sim ou não? Sim, também, pode ser. Não, Você, então tá. você fala de, por exemplo, se aqui eu dividir por 100, aqui eu vou ter que andar mais 2 casas, não é isso? Para a sua esquerda. Isso. Essas, Felipe? Isso. Então tá, é isso mesmo. Então, ó, vou passar agora por essa fórmula aqui mais rápida para eu ir lá fazer os exemplos com vocês, porque contabilistas aí, né, e administrador gostam de fazer conta, gosta já de, né, pegar lá, e eu gosto também disso. Então tá, só que eu preciso passar por essa partezinha antes. Então agora nós vamos começar a trabalhar com esse cálculo percentual. Eu só estou batendo aqui com vocês dessa forma principal, porque quando eu mudar os elementos que eu vou pedir, às vezes é isso que fica confuso na cabeça. Então, vamos lá. Cálculo de porcentagem de um valor. É a mais básica possível, essa que vocês estão cansadésimos de calcular de cabeça aí todo dia, tá? Então, para eu fazer esse cálculo direto de percentual, quanto que é X% de um determinado valor? X% de tal valor. 3 formas básicas que eu vou explicar, e uma delas eu vou aprofundar para os outros elementos. Então, assim, forma básica. Calcule, por exemplo, que eu já deixei até a resposta, viu? Que eu nem vou perder tempo com isso, porque eu já sei que vocês estão cansados de saber, tá? Calcule quantos são 15% de 200. Ora, professor, o que você tem? Você tem aqui, olha, aqui eu fiz nessa tabelinha de 2 opções, né? Porque eu sei que 15%, quem que é? Não é 15 dividido por 100? Então, uma forma de você fazer é pegar lá 15 dividido por 100 vezes 200. Não é assim que você faz? Então, ó, aí depois só fazer essa conta. 15 vezes 200 que dá 3.000, 100 vezes 1, 100, e lá faz 3.000. Corta, simplifica aqui os zeros, né? Sobra lá quanto? Ah, professora, 15% de 200 é 30. Outra forma fácil. Ah, professora, eu sei que então fazer 15 de 200, esse D significa que eu vou ter que multiplicar, né? 15% vezes 200. Então, eu posso já fazer na parte unitária, ó. Eu pego lá e faço 0,15 vezes 200, que quando eu multiplico lá também já vai dar 30, não é isso? Viu que é o mesmo caminho. E aí, acho, mostra, vocês estão vendo a segunda opção bem mais fácil. Bem mais fácil. E a calculadora, então? Nem fala, né? Essa calculadora aqui, gente, vocês estão vendo a calculadora? Sim. Essa calculadora é aquela... Essa calculadora é para essa nave espacial, professora? Embora ela seja diferente aqui, sabe aquela azulzinha Cássio, Kengo, que vocês normalmente têm? Aquela mais simples? É igualzinha ela, tá? As ferramentas dela aqui é igual. Então, o que você faz lá? Gente, tá com o áudio ligado aí. Isabela. Ah, ligou. E aí, professora, sim, meu bem. Depois você vai mandar esse material pra gente? Sim. A semana que vem eu vou mandar antes, tá, ô Vitória? Hoje eu vou mandar, daqui a pouco, tudo que a gente for respondendo aqui depois, eu mando para vocês já, tá? A próxima semana eu já quero que vocês já estejam com ele na hora que a gente começar a aula, né? Com o outro material que eu vou mandar de juros simples. Então, olha só, aqui é aquela Cássio de vocês. Vocês vão falar para mim, professora, sabe como é que eu faço no meu dia a dia? Eu faço assim, ó, professora. Mas eu vou mostrar para vocês o que é bonito, né? Vocês fazem, mas às vezes vocês não têm não faz essa associação, né? Eu pego lá, professora, eu pego lá 200 vezes, não é assim? Ou às vezes você só tira a porcentagem, né? Aqui você vai fazer a porcentagem dessa tá aqui, ó, na segunda função aqui do igual. Então você vai dar shift, perdão, eu esqueci de digitar o negócio, os 15, né? Espera aí. 15, aí ó, shift, por cento, não é assim que você faz lá? Ó, é muito fácil. Gente, mas percebe que o que você fez matematicamente, olha que coisa bonita, é isso aqui. Porque o que a calculadora faz? Quando você digitou o porcento, ela foi lá e pegou 15, dividiu por 100 e multiplicou por 200. Só que ela fez essa conta para você e você nem precisou pensar em como era feito, tá certo? Então é isso. Sim. Fala, Riquelme. Professor, uma forma mais fácil de estar fazendo sem calcular, estou fazendo no papel,
É só explicar 15 vezes 200, faltar 2 zeros, igual a vírgula em 2 zeros. Isso, também. Você está falando em fazer... Porque falhou, Você ô, fazer Kels. no papel, sem Ah, calcular. isso na mão também, Oi? exatamente. Multiplica por 2 e faz. Você fazendo no caso, tem uma calculadora e tal, você multiplica 15 vezes 200 e volta para zero na vírgula. Exatamente. Mas sabe o que acontece, Kel? Por que eu estou fazendo aqui? Vocês vão ver que muitas continhas aqui hoje, eu vou ensinar vocês a isolar. Na semana que vem também, na forma de juros simples, eu ensino vocês a usarem as calculadoras. Sabe por quê, Kel? Porque nem sempre os nossos números são tão simplesinhos igual esse que nós estamos vendo. Aqui a gente está aprendendo a andar, né? Assim, ó, primeiro a gente anda, depois a gente corre, não é assim? Então, eu ensino vocês a trabalhar com a calculadora para esses números mais fáceis, para vocês entenderem bem, porque depois os números vão melhorar, né? E aí a gente não vai ficar fazendo esse tanto de conta, mas eu entendi perfeitamente, você está corretíssimo, tá bom? Vamos lá na forma 2. Forma 2 é a regra de 3 básica que vocês aprenderam lá, né? Regra de 3, simples, simples, simples. Eu coloquei ela aqui para que vocês, que eu já vou colocar uma fórmula que simplifica tudo isso. Mas eu vou passar para vocês entenderem o que é a regra de 3. Bom, a regra de 3 eu posso pensar lá, ó. E aí eu já estou colocando aqui notação da matemática financeira, já para a gente acostumar com essas variáveis, tá? Então, quando eu falo lá, ó, 15% de 200, eu tenho um valor principal, um valor total, que é 200, certo? Eu quero saber quanto que é uma parte dele, sendo que essa parte, ela significa, ela representa 15% desse valor total, principal. Na regra de 3, então, como que a gente monta isso lá na regra de 3, nas grandezas lá? Ó? Grandezas do problema. É o meu valor principal, é o meu todo. Eu coloquei principal, mas, ó, você pode colocar lá, é sempre o todo, o valor total, né? Maior, do qual eu quero tirar uma parte, tá certo? Qual eu quero tirar, vou até colocar aqui para vocês, que eu acho que aqui eu não coloquei, ó. Qual eu quero tirar uma parte, ok? Então, eu tenho o todo, quero tirar uma parte. Essa parte representa lá, eu coloquei por um i. Por que eu já coloquei o i aqui no percentual? Porque a nossa taxa percentual na matemática financeira é sempre i, tá? Então, vai ser a nossa taxa percentual, ok? Então, o meu valor principal representa 100, a minha parte representa i. E eu coloquei aqui também, tá? Ó, as definições. Esse pezinho é a parte, o valor que representa uma quantidade tomada da outra. A taxa I é a parte, né, tomada de cada 100%, e o C é o valor principal, e esse C principal, porque nós vamos chamar já esse todo total de capital, tá? Por isso que eu já coloquei aí. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui também eu já coloquei tudo resolvidinho para a gente ganhar tempo para fazer os outros. Eu tenho lá 40% de 100. Se eu for montar lá a minha regra de 3, né, deixa eu buscar meu lapisinho aqui. Você já sabe lá que o 100%, então, vai corresponder ao valor total, o todo, que é 80, certo? Ó, 100% é o meu todo, que é 80. Os 40% é uma parte que eu quero saber quanto que é. Se, por exemplo, se fosse 80 reais, eu quero saber quanto que é 40% desse 80 em reais. Qual é essa parte em reais que se representa 40%? Não é isso que a gente faz na regra de 3, lá, quando você coloca? Lá você vai fazer assim, não é assim, se não me engano, você coloca lá assim, ó, 80 está para 100%, certo? Né? Eu não vou escrever aqui porque já está lá. Então, os 40% equivale a... Lá você colocava quem? O famoso X. E aí eu brinco sempre aqui na financeira, que lá na matemática básica, o que complica você? É sempre um X, um Y, que não tem, né, nome. Aqui agora, aquele X, aquele Y já tem um nominho, né? Aqui ele já é um capital, aqui ele já é uma taxa, aqui ele já é um tempo, né? Então, ele já tem um nome mais específico para você trabalhar lá. Então, o que você fazia lá? Como aqui as grandezas já são diretamente proporcionais, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Mas por que multiplica cruzado? Porque eu já coloquei na proporção, né, ó. Aqui eu já coloquei invertido, tá, gente? Mas é a mesma coisa, tá? A parte está para o todo, né? Assim como o 40 está para 100. Tudo bem isso, gente, aqui? A regra de 3? Tudo bem, senhor. Ok, professora. Tranquilinho, né? Só montei a regra de 3, ó. Multipliquei cruzado e achei o resultado, tá?
Olha lá, vai ser deixa eu só falar isso aqui para vocês. Como eu acho lindo em matemática, sabe o quê? Como tudo volta para o mesmo lugar. Olha só, o que é o 0,40 aqui, professora? Professora, o 0,40 é o 40 dividido por 100. Não é os 40%, né? Você vê, quando eu pego 40%, eu posso pegar 40% de 80, professora. Ou eu multiplico por 0,40, ou 40 dividido por 100, vai dar sempre o mesmo resultado. Tudo bem isso? Agora, olha o que eu quero introduzir com vocês, usando ainda esse raciocínio básico, antes da gente ir para as outras variáveis. E veja, até agora é só calculando um percentual do outro, tá facinho. Eu gosto de trabalhar essa parte aqui. Se você observar, eu chamo essa aqui de fórmula prática. Se você observar, sempre, toda a regra de 3 aqui no cálculo percentual, ah lá, a gente já passou 10 minutos, meu Deus do céu, de novo. Quando você monta a regra de 3 no cálculo percentual, sempre, lá no final, ela vai resumir nesta fórmula aqui. Então, a gente já pode ir direto nela, sem montar lá a tabela, sem fazer multiplicação, sem nada. Já ir lá para quase que a última linha da regra de 3. Se você observou bem, aqui, ó, já parou lá na parte para o todo, né? Parte para o todo. Se você fizer aqui, ó, quando eu passo lá, tem gente com áudio ligado, tá? Gente, tá com o som ligado. Tá é num reggae muito doido aí, ó. É. É a Beatriz. Se você observar, é que sempre a regra de 3 vai cair nessa aqui, ó, nessa parte para um todo, que é igual à taxa unitária. Sempre você vai fazer isso. E aí, quando você coloca assim, é mais fácil. Por exemplo, nesse exercício agora, ó, que a gente acabou de ver lá, se eu quero achar parte, usando só essa fórmula, tá? Parte para o todo é igual a sempre uma taxa. Então, quem é a parte lá, professora? A parte é o que eu quero lá. Eu queria achar X ou Y, né? Era a parte que eu queria achar quanto que era esse valor de 80%, de um todo, que era 80, que é igual ao quê? A taxa. Mas veja que eu coloquei aqui a taxa unitária. Então, se eu quero a taxa de 40%, então qual é a taxa unitária? É 0,40, não é? Ou 0,4. 40. Olha lá, veja, não é só pegar x que multiplica agora aqui 80 vezes 0,40, que é isso aqui, ó, não é? Viu que eu já saí lá embaixo, quando eu substituo aqui nessa fórmula, eu já saio lá na última linha da regra de 3. Sempre isso. Regra de, ó, gente, porcentagem, sai sempre qualquer coisa com isso. Parte que eu quero, tomada de um todo, igual a taxa unitária. Tudo e qualquer exercício agora nós vamos resolver com isso, tá? Posso resolver com a regra de 3 para vocês aqui embaixo, mas vocês vão ver que essa sempre é a fórmula mais rápida de você resolver qualquer porcentagem na vida de qualquer problema, tá certo? Assim, de for porcentagem básica. Deixa eu ver se dá tempo aqui da gente fazer um antes da gente sair e voltar de novo. Vamos para os exemplos, ó. O que eu fiz aqui para ficar fácil para vocês? Exemplo 1. Exemplo 1 é a parte básica de cálculo de porcentagem, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui agora eu já vou fazer com vocês no hoje, tá? O que sempre eu faço com vocês daqui para frente? Vai ser sempre probleminha. Eu gosto sempre de tirar os dados dos probleminhas, escrever aqui e depois substituir nas fórmulas, tá bom? Então, vamos lá agora, ó. Esse primeiro exemplo, cada exemplo agora vai calcular um valor desse. Um vai calcular a parte, um vai me pedir para calcular o todo e um vai me calcular a taxa, para a gente variar, né? Na minha regra ali, agora a gente vai aprender a calcular cada um deles em separado. Então, veja lá, ó, a despesa mensal de uma família é de R$ 2.210. O gasto mensal, só com alimentação, é de 55%. Quantos reais essa família gasta mensalmente com alimentação? Professora, bico, né? Então, o que eu sei? Eu sei que tá? Eu só quero escrever com vocês aqui os dados, tirar os dados. E aqui eu já vou colocar em vermelho, que é para você saber lá a resposta, tá? Quem que é os dados aqui? O que é o que aqui? Ah, professor, ó, quem é o meu valor principal, Agenildo? Quem que é? Gente, eu tô sozinha na aula. 2.210. 2.210.
Isso, A gente 2.200. dormiu, professora. Dormiu mesmo. Deixa ele falar para mim que é difícil, para ele ver. Não, jamais. 2.000, certo? Ai, tô, filho de rapariga. E aí, que mais? Quem que é a partezinha? Quem é a partezinha? A partezinha, professora, é o que eu quero. É o que eu quero saber. Peraí. Peraí, gente, peraí. Deixa eu voltar aqui o material. Ixi, gente, peraí. Ih, Se gente, aplicar de calculadora e é massa, hein? peraí, gente. Eu acabei, será que eu fechei? Fechou aqui a parte de vocês? Ué? Tu tinha clicado em fechar, professor. Fechei? Será que eu Fechou o fechei? arquivo. Você clicou lá em não salvar. Aí fechou. Ah, então tá. Peraí, então deixa eu abrir novamente aqui. Tem tanta coisa aqui, mas eu acho que essa aqui é rapidinho. Peraí. Vocês estão vendo toda a minha tela do que eu tô fazendo? Porque se eu não for assim, não aparece na gravação. Sim. Esses emuladores, não aparece nada para vocês, tá? Então, eu tenho que deixar assim mesmo. Ah, tá, voltei. E aí não salvou, ó. Peraí, então vou lá rapidinho, colocando ele em vermelho, porque sempre que você for estudar, você já sabe que em vermelho aqui é a nossa resposta, tá? A gente vai fazendo assim, eu vou colorir. Então, vai ser 2.210, não é isso? Não vou fazer, nem sempre eu vou ficar colocando os reais. A partezinha aqui, ó, é o que eu quero, não é isso? Eu quero saber desses 2.210, que parte dela vai representar o quê? Quantos por cento? 1% ali vai ser quem? A minha? 55. 55%. E entendemos? Professora, tá facinho demais, tá facinho demais. É para ficar mesmo, porque eu quero que você se acostume a isso, sabe? A tirar, ler o exercício bem simplesinho e colocar na fórmula para depois a gente deslanchar, tá bom? Então, veja, a fórmula lá, ó, é parte para o todo, não é? Então, aqui, quem que eu vou substituir? Essa minha parte aqui é quem? Sei. Meu pezinho, exatamente. Quem é meu todo? 2.210. Zé, como aqui eu já coloquei o 100, ó, parte para o todo, eu posso aqui fazer de duas formas. Eu já posso colocar direto 55, tá? Ou direto, você já pode colocar a sua taxa unitária, que é dividida por 100, que é 0,55, certo? Sim. Se você faz isso aqui, ó, na prática, agora, o que você vai fazer de conta? Aqui, deixa eu só tirar esse daqui para vocês. Só fazer o quê? Multiplicar, não é? Que a gente estava fazendo. Então, quanto que é o P? Fala aí para mim, alguém. Eu já fez essa conta? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui tudo em vermelho. 1.215,50. Aí, quem foi que falou para mim? Matheus, 1.215 E 15,50. e 50. Peraí. E 50 reais. Ok, isso? Bigo. Fácil ou não é? Até agora é. Tranquilo. Fácil. Então, agora o que nós vamos começar? Eu quero outra coisa para vocês. Ah, professor, eu quisesse fazer com a regra de 3. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Você vai lá e monta como? Professor, mas eu acho mais fácil. Aí pode fazer. Porcentagem você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Como é que você faria lá? Você vai lá, ó, dos 2.000, não é? 210. Só vou montar aqui rapidinho, tá? Isso aqui não vai ficar gravado no material. Vai ficar só a parte que eu tô fazendo em vermelho no hoje, tá? Esse aqui vai ser quem? O seu 100%, né? Ó, seu 100%. Porque aqui esse mouse é muito ruim. Parte para os 55%, tá certo? Para quem tem facilidade só com a regrinha de 3 e multiplica cruzado. Tudo bem isso? Então, agora o que a gente vai fazer? Vocês acharam mais fácil a formulazinha também? Sim. Sim. Então, agora vamos usando ela, tá? Mas você tem a liberdade de usar qualquer outra que você queira. Agora eu tenho aqui, ó. Será que dá tempo? Vai cair rapidinho, tá? Vou tentar, pelo menos, colocar os dados aqui. E aí, na volta, pra gente voltar, você já vai fazendo. A gente já tá acabando, tá? Mais uns 15, 20 minutos, eu já termino com vocês. De uma venda no valor de R$ 4.800, um vendedor tem uma comissão de R$ 144. O que é o que aqui agora? Gente, alguém me fala aí. Quem é o C? Sei que isso aqui tá facinho, ó. C, quem é? 4.800. 4.800, muito bem. O que mais? E o que é o 144? Principal. É a parte, não. O principal
É o 4.800. parte. Isso, esse é a parte, 144, ok? E A aí ele dúvida é a quer taxa. saber a taxa. Gente, isso aqui é fundamental para a gente nesse semestre, tá? Lembrar, toda vez que eu quiser saber taxa, tem uma parte tomada de todo, uma parte do todo que eu quero, tá? Então, se eu quero saber taxa percentual de lucro, é o lucro em relação ao que custou. Acabou, tá? A gente vai usar isso já já na aula, tá? Pessoal, vai cair, então eu vou parar de gravar e a gente já volta em